Fala, gurizada! Tudo belezinha? Então, hoje vamos para mais uma aula sobre funções, né? Nossos conceitos iniciais. Hoje a gente vai ver um pouquinho de gráficos, né? Uma introdução, porque depois a gente vai estudar mais a fundo os gráficos de cada tipo de função. Então, bora lá! Então, os gráficos das funções eles são construídos no plano cartesiano, que a gente chama de o x e o y, essa cruz aqui que se forma, a gente chama de plano cartesiano, ou só plano em alguns casos. O eixo x, onde estão os valores do nosso domínio, tá bom? O domínio, o conjunto A de partida, ele está no x. Ele se chama abscissa, ou se tu não quer esquecer, abscissas. Lembra? X. Então, as abscissas são um conjunto X. Onde está o nosso contradomínio é o conjunto Y. É o conjunto do eixo Y. E é chamado de ordenada. Então, o conjunto X é o conjunto das abscissas e o conjunto Y, conjunto das ordenadas. Ou abscissas e ordenadas. Domínio, contradomínio. O ponto de encontro entre essas duas retas, esse carinha aqui, ó, bem aqui, a gente chama de origem, tá bom? E para cima e para a direita, para cima no eixo das ordenadas, para cima no eixo y, e para a direita no eixo x, para a direita no eixo das abscissas, a gente só vai ter valores positivos, por exemplo, 1, 2, 3, 4 aqui, 1, 2, 3, 4 para cima. Para baixo no eixo das ordenadas, ou no eixo y, e para a esquerda no eixo das abscissas, ou eixo x, a gente só vai ter valores negativos, que eu quero dizer, menos 1, menos 2, menos 3, e aqui embaixo a mesma coisa. Então, esse ponto normalmente é chamado de 0, 0, tá? É onde é o encontro dos dois, 0 para o x e 0 para o y. Além disso, né, no plano cartesiano, né, para que serve, né? Como é que a gente usa esse bendito plano cartesiano? O plano cartesiano nos ajuda no mundo, né, a nos encontrarmos geograficamente, né, no teu Google Maps. Se tu for lá na coordenada, ele vai ser na forma mais simplificada dele, é um plano cartesiano, tá? Então o que vai acontecer? A gente sempre vai ter pares ordenados, em que o primeiro componente vai representar um número do x e o segundo um número no eixo y. O primeiro no eixo x e o segundo no eixo y. E o que a gente vai fazer? A gente vai unir esses dois números e formar um ponto. Por exemplo, ponto A, x igual a 3, você vai vir aqui, y igual a 2. Você vai traçar pontos tracejadinhos aqui até o 2. E a junção desses dois aqui, ó, é este ponto. O ponto B é tipo campo minado, batalha naval, errei o nome, batalha naval. Ou xadrez, quando tu vai te movimentar as tuas peças, né? Então, o que a gente tem? O ponto B, x igual a 5, 1, 2, 3, 4, 5, y igual a 4, 1, 2, 3, 4. Juntamos essas duas informações e temos a posição do ponto B. O ponto C, x igual a menos 2, y igual a 1. Juntamos as duas informações, temos a posição do ponto C. Ponto D, 2 e menos 2. Então, x, lembra? Eixo x igual a 2, y igual a menos 2. Juntamos as duas informações, temos o ponto D. A gente divide o nosso plano cartesiano em 4 partes, que a gente chama de quadrante. E eles, né, normalmente vocês vão ver escrito em números romanos, ou dessa forma que eu mostrei para vocês. Então a gente vai ter o que? O primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O que quer dizer os quadrantes, né? Eles são contados em sentido anti-horário, dessa forma. Então no primeiro quadrante só vai ter valores positivos para o x e positivos para o y. No segundo quadrante, tu vai ter valores positivos para o y e negativos para o x. Terceiro quadrante, valores negativos para o x e negativos para o y. Quarto quadrante, valores positivos para o x e negativos para o y. Tá bom? Mas
a gente também tem pontos, né, em que não estão em quadrante nenhum. Se vocês lembrarem desse, volta um pouquinho e olha lá aqueles pontos que a gente marcou na primeira parte, eles estavam posicionados em alguns quadrantes específicos. Mas existem pontos que não estão em quadrantes nenhums, que eles estão sobre o eixo, sobre as retas. E aí, por exemplo, o ponto A, x igual a 1 e o y igual a 0. Então ele está exatamente neste ponto. X igual a menos 2, y igual a 0. O B está exatamente neste ponto. C vai ser x igual a 0, y igual a 3, está neste ponto. E o D é x igual a 0, y igual a menos 2, ele está nesse ponto. Quando o y for 0, os pontos estão sobre o eixo x. Quando o x for 0, os pontos estão sobre o eixo y. E além disso, né, tem alguns outros nomes um pouco mais feios, que se chamam as bissetrizes, tá? A gente tem duas, a gente tem a bissetriz dos quadrantes pares e a bissetriz dos quadrantes ímpares. A bissetriz dos quadrantes pares é uma reta que passa pela origem e corta somente dentro dos quadrantes pares, certo? E o que quer dizer? Ó, dado um ponto no eixo x, ele vai ter o mesmo valor no eixo y. Se eu pegar um x aqui, eu vou encontrar o equivalente espelhado. Por exemplo, menos 2 e 2, eu sei que o 2 vai bater aqui em um valor, o menos 2 aqui, e o 2 vai valer em outro aqui. Então eu sempre vou encontrar valores espelhados, né? Por exemplo, 2 vai bater no 2, menos 2 vai bater no 2, e o 2 vai bater no menos 2. Eu só acho eles invertidos. Essa é a bissetriz dos quadrantes pares. A gente também tem a bissetriz dos quadrantes ímpares, que tem a mesma função. Por que eu trouxe essas informações para vocês? Porque pode aparecer mais para frente, quando vocês forem fazer vestibular ou alguma coisa desse tipo, um processo seletivo, vira essa denominação bissetriz. E aí vocês vão lembrar mais ou menos, né? Lembrar de mim e vão lembrar dessas duas expressões. A bissetriz dos quadrantes ímpares é a mesma ideia das pares, tá bom? Só que passa pelos quadrantes ímpares. Então, bora praticar? Vamos construir alguns gráficos, vamos ver o que acontece e vamos ver como que a gente faz eles. Se tu quiser pode tentar, se não, vem comigo que eu vou fazer contigo cada um deles. Então vamos fazer o primeiro. Aqui eu deixei os três aparecendo, mas vamos fazer um em cada parte. A nossa função é essa aqui, 2x mais 1, e o nosso domínio é o conjunto 0, 1, 2 e 3. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai construir uma tabelinha. E aí, que tabelinha é essa, Sor? Olha aqui, ó. Lembra que o domínio são os valores do x? Então a gente vai botar aqui 0, 1, 2 e 3. E aqui o f de x. O que a gente vai fazer? Vamos fazer primeiro ali, ó. F de 0 vai ser 2 vezes 0 mais 1. Isso aqui é 1. Então a gente bota o valor aqui. F de 1. Isso aqui vai ser 2 vezes 1 mais 1, que é igual a 3. Então a gente coloca o valor ali. Só para a gente ter aqui, aqui e aqui. F de 2. Isso aqui vai ser 2 vezes 2 mais 1, que é igual a 5. Então a gente coloca ali. F de 3, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 3 mais 1, que vai ser igual a 7. Então eu só vou usar esses valores porque o problema já nos diz que o domínio é só isso. Então agora a gente vai criar o nosso plano cartesiano. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai vir aqui, e aí vai começar a ligar os pontos, ó. X igual a 0, isso aqui vai dar um ponto, ó. 0 e 1. Esse aqui vai dar outro ponto, 1 e 3, ó. x3, y3, lembra que f de x é igual a y. Aqui, ó, 2 e 5. Aqui, 3 e 7. Então vamos lá. Lembra quando x é 0, então esse cara aqui vai ser, deixa eu até marcar de outra cor. Esse cara aqui vai ser o 1. Opa, desculpem. Vou botar aqui, ó, 1. Esse cara aqui é o ponto 0, 1. Agora o outro é x igual a 1,
y igual a 3. Então, vamos lá, junta este com este. Então, este ponto aqui é o 1 e 3. 2 e 5. X igual a 2, y igual a 5. Tá fora de proporção aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem fazer melhor, usem um software que eu vou escrever aqui. Chama-se GeoGebra. Ele é gratuito, tem para celular, para todas as plataformas. Então aqui 2 e 5. E o outro é o 3 e o 7. Então a gente vai juntar aqui 3 e 7. Então 3 e 7. Como a gente quer construir o gráfico, a gente tem que agora unir todos esses pontos. Então, vou até mudar de cor aqui. Então aqui, ó, esse aqui é o gráfico da nossa função, da primeira, né? Vamos fazer agora aqui o da segunda. Segunda diz o seguinte: a gente tem um domínio igual a R, os reais, e a imagem é o R. Então é bem mais genérico. A nossa função aqui, no segundo caso, é 2x mais 1. Então, a gente pode elencar alguns valores e fazer um esboço inicial. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dizer que alguns valores do meu domínio, eu vou pegar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Mas eu posso pegar qualquer valor antes e depois também, certo? E então vou construir a nossa tabelinha. X, f de x, e aqui eu vou botar aqui ponto, só para a gente ter já mais organizado. Então eu vou botar aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 0, 1 e 2. Deixa eu ver se não ficou muito embaixo. Ficou, mas ainda dá para enxergar. Então vamos lá. É claro que isso vai ser só um esboço de uma parte. A gente vai poder ver como a gente pode estimar a tendência. Na primeira a gente sabia onde parar, porque o nosso domínio era limitado, agora o nosso domínio é infinito, então a gente só vai fazer uma parte e a gente sabe a tendência do resto. Então vamos lá. F de menos 2 vai ser igual a 2 vezes menos 2 mais 1. Isso aqui é igual a menos 3. Então, menos 3, e aqui vai ter menos 2 e menos 3. F de menos 1 vai ser igual a 2 vezes o menos 1 mais 1. Isso aqui vai dar igual a menos 1. Então, menos 1, deixa eu apagar aqui, eu já vou botar o ponto aqui. Então, aqui, menos 1, e aí, menos 1, menos 1. Agora, o f de 0. 2 vezes 0, mais 1, isso aqui vai dar igual a 1. Então, aqui, f, x e 1, isso aqui deu 1, então, 0 e 1. F de 1 vai ser 2 vezes 1 mais 1, que é 3, então, 1. O resultado, aqui deu 3, então o resultado é 1 e 3, e f de 2 vai ser igual a 2 vezes 2 mais 1, que é 5. Então, 5, 2 e 3. 2 e 5. Certo? Então, agora vamos construir o gráfico, o esboço, né? Lembrando que esboço não é quando ele é perfeito. Então, vamos lá. O que a gente vai ter aqui? O ponto menos 2 e menos 3. Ó, menos 2 e menos 3. Juntamos esses dois caras, temos este ponto. Menos 1 e menos 1. Então, ó, menos 1 e menos 1. Juntamos estes dois, temos este ponto. 0 e 1. X é 0 e y é 1.
Então a gente tem este ponto aqui. Aí 1 e 3, 1 e 3. Juntamos estes dois pontos aqui. E 2 e 5. Então, 2 e 5. Juntamos estes dois pontos aqui também. Agora, ligando todos eles, a gente vai ter o que como resultado? Esta reta aqui, que sobe para o infinito e desce para o infinito, porque o nosso domínio, a nossa imagem são os números reais. Vamos fazer o último agora? Então, de novo, a gente tem nosso domínio e a nossa imagem infinitos, né, que são os conjuntos reais, e agora a nossa função é essa daqui com esse quadrado. É um pouquinho diferente, então vai ser x, nossa função vai ser f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Então vamos lá. Vamos de novo pegar alguns valores, né, genéricos aqui para o x. Lembrando que esses... Por que eu sei quais valores eu posso pegar? Porque o meu domínio é todos os reais. Os números reais são um conjunto infinito. E minha imagem também vai ser um conjunto dos números reais. Então, a gente vai pegar aqui quatro valores. 5, na verdade. 3... 1, 2, 3, 4 e 5. A gente vai pegar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então vamos fazer as nossas contas, tá? Eu vou fazer aqui em cima para sobrar espaço ali embaixo. Então f de menos 2 vai ser igual a menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 1. Isso aqui vai dar igual a 4, mais 4 mais 1, que é igual a 9. Certo? Agora vamos pegar aqui, ó, o f de menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, mais 1. Isso aqui vai dar 2, 3, 4. 4, então vamos botar aqui, peraí. 9, então menos 2, 9. Aqui deu 4, menos 1, 4. Agora vamos fazer o f de 0. Vai ser 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, mais 1. Isso aqui dá 1. Tá bom? Então, 1. Então, 0 e 1. E o que a gente tem ali? O outro ponto. F de 1. 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais 1. Então, isso aqui vai dar 0. Porque vai dar 1 mais 1, 2. Menos 2, 0. Então, isso aqui dá 1 e 0. E o 2, que é o último cara que falta. Vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Menos 2 vezes 2, que é 4, mais 1. Isso aqui dá 1. Então, a gente tem que 2 e 1. Vamos agora aqui construir o nosso gráfico. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Aqui vai ter um espaço maior. Para a gente poder pensar o gráfico bem direitinho. Deixa eu ver se eu não passei. Passei. Deixa eu apagar aqui. Deixar de um tamanho bom. Acho que agora foi. Isso. Então vamos lá. Finaleira. Vamos marcar os pontos. Menos 2 e 9. Então vamos lá. Menos 2 e 9. Menos 1 e 4. Menos 1 e 4. Tá bem fora de proporção, como eu já falei, tá, pessoal? X igual a 0, y igual a 1. X igual a 1, y igual a 0. X igual a 2, y igual a 1. Então, olha aqui, ó. Este gráfico, em especial, se chama uma parábola, que a gente vai ver mais pra frente, ele tem este formato aqui, ó. Certo?
Então aqui tem um esboço dele. Com isso a gente concluiu a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários, se não me mandar por e-mail. Nos vemos na próxima aula. Tchau!